irmãos, eu quero apresentar nesse vídeo um comentário a respeito de uma pregação do pastor Paul Washer, que o pastor Rodrigo Musselin trouxe à nossa lembrança recentemente, e eu achei extremamente relevante comentar sobre o mesmo vídeo que ele. Inclusive eu vou pôr aqui o link do vídeo do pastor Rodrigo Musselin falando desse tema. Fica aí porque ele é muito importante para você que é cristão. You will be isolated from society, as has already happened. Anyone who tries to run for office who actually believes the Bible will be considered a lunatic until finally we are silenced. We will be called things that we're not and persecuted not for being followers of Christ, but for being radical fundamentalists who do not know the true way of Christ, which of course is love and tolerance. You'll go down as the greatest bigots and haters of mankind in history. You must settle this in your mind. This is the one thing I want to say over and over. Do not believe. Down through history, you have a wrong idea of martyrdom and persecution. You think that these men were persecuted and martyred for their sincere faith in Jesus Christ. That was the real reason, but no one heard that publicly. They were martyred and they were persecuted as enemies of the state, as child molesters, as bigots, as narrow-minded, stupid people who had fallen for a ruse and can contribute nothing to society. Your suffering will not be noble. So your mind must be filled with the Word of God when all people persecute you and turn on you. And the Spirit of God in common grace pulls back and you see even your children and your grandchildren tossing in the lot that you should die. Naquela ocasião, o pastor Paul Washer, um pastor muito conhecido, americano, mas muitíssimo sério na pregação da palavra, um homem comprometido com a verdade, com a doutrina de Cristo, ele alertou a igreja para os perigos dos últimos dias que vão alcançar todos os cristãos verdadeiros. Qual perigo é esse? Nós sabemos, porque já é a profecia bíblica, que no fim dos tempos a igreja de Cristo seria perseguida, conforme está previsto lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Também no Apocalipse, fala-se que o inimigo será a ele dado liberdade para perseguir a igreja e vencê-la. Então nós sabemos com certeza que no final dos tempos, essa perseguição à igreja se dará de forma muito forte. E nós temos grande preocupação que todos os irmãos estejam preparados para suportar esses dias de provação. Não são de tentação, presta atenção nisso. São dias de provação. E a igreja precisa estar pronta para isso. Será uma perseguição cruel, violenta e definitiva. Agora, como isso se dará? A palavra de Deus nos exorta que aquele que sofre, que sofra pelo nome de Cristo, e não por fazer ou praticar atos ilegais, imorais, indecentes, praticando o mal, em resumo. Se tiver que sofrer, que sofra por ser fiel a Cristo. Assim, a igreja há de ser perseguida nos últimos dias, porém, o pastor Paul Washer nos alerta para como isso vai se dar, e eu concordo com ele plenamente, porque é o que nós temos observado no desenvolvimento da nossa sociedade. A perseguição não se dará simplesmente porque eu sou cristão, porque eu defendo os valores da palavra de Cristo, porque eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo. A perseguição se dará de uma forma ideológica. Eles vão te rotular de tudo aquilo que ofende a palavra de Deus, que hoje, atualmente, se defende como a verdade, como é o caso da identidade de gênero, como é o caso do aborto, como é o caso da destruição da autoridade dos homens, como é o caso das pautas feministas, extremistas, aquele feminismo que não defende as mulheres, mas quer desmoralizar, destruir, destituir a autoridade do homem. Então, várias coisas vão acontecendo, e nós, cristãos, como nos opomos a essas pautas, seremos chamados de radicais. E por causa disso, nós seremos perseguidos e acusados, algumas vezes verdadeiramente, porque defendemos uma causa que realmente vai de encontro ou contra, aquilo que eles defendem, e nós não aceitamos isso, então nós vamos ser chamados de extremistas, de radicais, de terroristas, de qualquer coisa. E isso vai começar a nos excluir do nosso mercado de trabalho, das oportunidades, e por fim nós seremos rotulados como intolerantes, radicais e até mesmo como criminosos aos olhos dessa sociedade que está corrompida por esses valores ideológicos. Então é muito importante isso, que você entenda que a perseguição não se dará daquela forma assim, você nega Cristo,
Não é bem isso que vai acontecer. Vai acontecer isso também vai acontecer, de sermos colocados numa tal posição que muitos de nós vão negar. A própria palavra diz que no final o amor de muitos se esfriará, mas a varredura, que eles vão passar o rodo, vai ser basicamente em cima de coisas da sociedade que você não aceita como cristão, mas que as ideologias querem te impor goela abaixo. Nós não vamos negociar a palavra de Deus. Esses que forem fiel à palavra de Deus, esses serão rotulados, provavelmente cerceados em suas liberdades, em suas oportunidades e talvez perseguidos e poderão pagar um preço caro de sofrimento e até com a própria vida. Então é muito importante que você, cristão, esteja firme na tua fé. Muito importante que você, cristão, fuja das tentações e dos pecados para que eles não tenham instrumentos para te acusar legitimamente. Eles vão nos acusar, mas segundo os erros deles e não segundo erros que nós pratiquemos, porque nós vamos seguir retos e firmes na palavra de Deus. E é isso que você precisa estar firme, na palavra de Deus. Mas para isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Então eu recomendo a você, frequente uma igreja, não se deixe enganar com essa questão de ser um cristão, um crente desigrejado. Frequente uma igreja. É lá que você vai estar em comunhão com os demais irmãos de fé. É lá que você vai estar em um local que há pessoas que conhecem mais a palavra de Deus e podem esclarecer as tuas dúvidas e te instruir e você ser fortalecido no conhecimento da palavra de Deus para que, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, para que você possa resistir nos dias maus. A Bíblia, a palavra de Deus, a palavra da verdade é a nossa armadura. E é na igreja que a gente adquire o conhecimento dessa palavra da melhor forma. Nós não temos essa capacidade toda e muitas vezes não temos a instrução suficiente para ler a Bíblia e compreendê-la, mas lá na igreja tem pessoas capacitadas para te ajudar nessa compreensão. Ore, leia a Bíblia, busque a comunhão com Deus e fuja do pecado. Independente de você fazer isso, as perseguições virão, mas se elas vierem e você estiver em comunhão com Deus, você estará fortalecido para resistir nesses dias maus. Presta atenção, assista o comentário do pastor Rodrigo Mocelin, veja o vídeo do pastor Paul Washer. Eu recomendo que você assista a todos os vídeos do pastor Paul Washer que você puder encontrar nas mídias sociais, YouTube, etc. É um excelente pastor, um homem de Deus, realmente, ok? Eu conto com a sua compreensão, oro a Deus para que você tenha um entendimento, esclarecimento e busque verdadeiramente conhecer e servir fielmente ao nosso Deus, ok? Eu desejo a todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, um forte abraço.